Quero convidar dois camaradas que eu sou fã, mas sou fã mesmo, velho. Tenho acompanhado o trabalho deles, não tão de perto como eu deveria, para aprender um pouco mais, mas são homens que têm feito toda a diferença e sabem do que estão falando, e vou falar com muita propriedade aqui. Um deles tem feito uma contribuição maravilhosa para a televisão brasileira, para a Rede Super em especial, todas as manhãs aqui, no programa de Tudo Um Pouco. Ele que é um camarada extremamente inteligente, bem casado, e tem na sua igreja, inclusive, um casal de malas, que eu vou te contar, não sei como é que ele aguenta, depois eu explico por que eu tô querendo dizer isso aqui. Mas eu queria convidar vocês aqui, nosso querido Cássio Miranda, palmas aí pra essa bênção! Sem contar que é bonito, rapaz, oh meu Deus! Meu Antônio Fagundes, da Rede Super. Senta aí, meu querido. O Rosa, você tem dificuldade com isso? Ah, eu adoro. O que é isso? É de boa, sem preconceito. Nossa, vamos lá. E o outro convidado que eu também sou apaixonado, é um camarada também muito fera. Ele tem feito uma revolução no meio da juventude, levando não só suas palavras, mas a sua vida, velho. Ele prega como que ele vive, bicho. O camarada é demais. Com vocês, Vinícius Zulato! Palmas aí pra esse camarada. Só um bonito aqui hoje. Ei, velho, tudo bem? Fique à vontade. Que coisa boa receber vocês aqui, velho. Tudo bem, Cássio? Ótimo. Melhor agora. Maravilha. Bom, a gente acabou de ver uma matéria sobre a parada da Igreja na Rua, que você também está bem envolvido nesse projeto, né? Isso. Um dos que encabeçou essa história aí. Por que a necessidade que você viu assim, pô, bicho, a gente precisa fazer alguma coisa? Surgiu de onde? A partir de quê? Olha, na minha vida foi o seguinte, eu estava em casa nas manifestações do ano passado, estava tendo um período de descanso e a manifestação passou bem na porta da minha casa. Eu moro próximo ali, Antônio Carlos. E eu assistindo o pessoal passar, falei assim, gente, daqui a alguns anos, quando eu tiver os meus filhos, eles perguntarem para mim onde que eu estava nesse momento, eu vou falar para ele que estava dormindo em casa. Então eu desci com uma camisa branca e postei uma foto no Instagram. E essa foto vinculou o Igor Miguel, que faz parte também do Igreja na Rua, estava lá na manifestação, e nós sentamos então para conversar o que, que nós poderíamos fazer como cristãos a respeito do que estava acontecendo. E aí surgiu então a iniciativa de fazermos um movimento político, né? A gente chama de movimento apartidário, porque preferências políticas é um pouco complicado. Sim. E então começamos a pensar numa forma de envolvermos a igreja nisso. Então, a nossa primeira iniciativa fomos fazer uma série de palestras sobre uma consciência cristã, como é que um cristão poderia pensar de uma maneira, né, relevante a respeito da política. E agora estamos aí nesse engajamento de brigar sobre a questão da Lagoa da Pampulha. Né? Tomaram gosto pelo negócio. E sim, né? Com certeza. Ô, Cássio, e qual a importância que você vê? Você também que é professor, pastor, pai, marido, você é um camarada que é muito inteirado do assunto. E você acha que a igreja, ela realmente tem andado muito por fora do que rola? Fala-se pouco do cotidiano? Fala muito da Arca de Noé, da história de Abraão, de Davi, fala-se pouco da história da Dilma, a história do Lula, a história do Max Valério, a história da Rússia, enfim, essas coisas todas? E isso tem mudado, graças a Deus, né? Os jovens, né? O Vinícius, embora seja é um pastor jovem, então os jovens têm acordado, sabe, Alex? Porque a igreja, na minha época, a manifestação também havia manifestação, mas era muito reprimida. Na época eu era jovem, na época da ditadura, né? Então eu vi e pude participar do movimento das diretas, mas foi um movimento que foi para as ruas, mas não foi do tipo que está acontecendo hoje, né? Porque era pedindo eleição direta. Depois você teve a juventude com o movimento Fora Collor. Lembra dos caras pintados? Claro. Então, o pessoal aí de branco, né? Isso, isso. De amarelo, sei lá. Não, o pessoal acabava vestindo de o preto. pessoal foi de preto. O Collor pediu para todo mundo sair nas ruas manifestando de uma cor, não lembro qual que era, e o pessoal foi de preto. Fez o protesto. Então o que aconteceu é que a juventude fez isso, mas a igreja ainda estava começando a crescer no Brasil, a igreja cristã evangélica. Então a igreja acabava ficando à margem desses movimentos, achando que isso não era correto, que isso seria insubmissão com relação à autoridade. E a igreja está entendendo agora, né, Vinícius, que isso não é insubmissão. Nós somos um país democrático e que a igreja tem o direito, mais do que o direito, o dever de se manifestar. Porque muitos acham que política é a ação só dos profissionais, daqueles que são deputados, vereadores. Mas política não, política é a ação de todos nós, cidadãos comuns, né? Sim, nós estamos num ano, no Brasil, muito movimentado, né? Um ano de Copa, mas um ano também de eleição. Sim. E, infelizmente, a gente percebe que sempre quando tem uma eleição, acontecem muitas coisas para desviar o foco do brasileiro. Sempre. Não é porque sempre está acontecendo Copa, não. Na mídia, de uma forma geral, vocês acham que o que passa é o que é necessário
ou é o mínimo? Porque, às vezes, são tantas outras coisas nos tirando a atenção da própria mídia que não nos faz ver, de fato, o que está acontecendo. Vocês acham que, de uma forma, a mídia tem cumprido o papel dela? De mostrar realmente a verdade? Ou nós temos que cavar um pouco mais para entender o que realmente, de fato, está acontecendo? Depende do veículo de comunicação onde você busca informação, né? Porque a gente sabe que existem veículos de comunicação que são muito sérios na busca pela informação e no passar a informação, e outros que mascaram muito. Então, se você busca um veículo de comunicação saudável, sadio, você vai ter uma informação precisa, né? Se você busca um veículo de comunicação que não está nem um pouco interessado em nos passar a informação que a gente precisa... Pois é, mas de uma certa forma, principalmente os maiores, de uma certa forma, estão comprometidos politicamente também. Porque a política não envolve só o palácio. Envolve tudo, cara. Aqui, para estar aqui, eu precisei... Tem política aqui, né? E como discernir, Cássio, assim, a notícia? Você tem que, obviamente, olhar o veículo, né? Porque o pessoal chama de chapa branca. Tem muitos veículos de comunicação, a gente está falando de rádio, de TV, de jornais, que há suspeitas que são financiados por partidos políticos, coisas do tipo. Mas o fato é o seguinte, uma maneira interessante é você pegar a mesma informação e olhar vários veículos e comparar. E uma coisa boa que a gente está fazendo na Rede Super, né, Alex? Eu tenho percebido isso, não só no nosso programa, no De Tudo Um Pouco, na parte de noticiário, que a gente compartilha muito, é que isso está indo aqui para o teu programa. Nós estamos discutindo política aqui no programa, que igual você falou, o negócio de ser inteligente. Eu acho que isso aqui é um momento de inteligência, né? Essa juventude, essas pessoas que estão aqui, estão querendo romper com o lugar comum de ficar em casa, sabe, só vendo Big Brother ou vendo outras coisas. Outro dia eu estava até comentando o Maurício, que faz programa com a gente, né? Ou melhor, eu faço com eles do De Tudo Um Pouco. O Maurício um dia pegou um culto que o Vinícius estava pregando, porque eu estava vendo o culto, até chamei minha esposa e falei, olha a palavra do Maurício. Eu até pensei que ele ia pregar, mas ele apenas preparou o momento da oferta. E fez um discurso, cara, brilhante, com base na Bíblia, falando do engajamento político. E, na sequência, depois o Vinícius pregou também no mesmo tom. Então não é pouco espiritual falar de cidadania. Claro. Pelo contrário. Uma das coisas que eu percebo é a nossa falta de leitura precisa a respeito até mesmo do cenário bíblico. Porque a gente tomou como figura o profeta, aquele que tem uma revelação, né, tem uma percepção do futuro ou uma percepção misteriosa. Mas o profeta ou os profetas do Antigo Testamento, eles tinham esse tipo de percepção, mas eles também conseguiam fazer uma leitura do cenário contextual a partir da perspectiva da lei. E, tomado isso, então eles podiam dizer para os reis ou para os governantes da época, olha, vocês estão andando fora do propósito do Senhor, e por causa disso Deus vai trazer isso, isso, isso. A injustiça social, a miséria, vocês não estão agindo de maneira adequada com o povo, então vocês precisam agir de forma coerente com os princípios do Senhor, senão o Senhor vai trazer o juízo. Então era uma leitura propícia a partir dos paradigmas da lei, do parâmetro da lei, mas que levava o povo a uma reflexão do contexto cultural, social, socioeconômico daquela época ali. Legal. Bom, como eu já disse, esse ano é um ano de muita responsabilidade nossa, de prestarmos atenção em quem vamos deixar no poder ou trocar, enfim. E qual o conselho que vocês dariam para as pessoas que estão nos assistindo aí, a galera cristã, de uma forma geral, assim, como agir, de formas práticas, tipo, na própria igreja? Que tipo de orientação vocês dariam para os líderes poder estar cativando, trazendo esse assunto em pauta, às vezes com os jovens, trabalhando mais isso? A gente, no dia a dia, na nossa sociedade, na nossa casa, eu queria que vocês tentassem trazer, assim, na opinião de vocês, coisas práticas que podemos fazer para termos um país melhor, uma política melhor, assim, para os nossos filhos. Eu vi um site, eu não me recordo agora o endereço, mas se o pessoal digitar no Google vai encontrar. Um site que está mostrando algumas informações dos candidatos, né, de senadores, vereadores, deputado federal, estadual, quantos deles compareceram nas reuniões, quantos deles realmente cumpriram com o propósito da sua campanha, do que colocaram em pauta. Eu acho isso muito interessante, porque se você tem consciência do papel que as pessoas se proporam a desempenhar, e desempenharam ou não desempenharam, então você já tem um parâmetro para você saber se você pode votar nessa pessoa de novo ou não. Uma das coisas que eu incentivaria os pastores a não fazerem é trazerem um candidato para dentro das suas igrejas. A gente vê isso muito acontecer nos púlpitos hoje, né? O púlpito se transforma numa plataforma de promover um candidato. E a nossa responsabilidade como pastores é orientar o povo como votar e não dizer ao povo em quem votar. Então, esse site ajuda muito a você ter uma consciência. Poxa, o candidato fulano de tal falou que ia fazer isso, isso, isso e não fez. Então, por que eu vou votar nele na próxima eleição se ele não se comprometeu com a palavra que ele deu na primeira?
né? E lembrar, por exemplo, né, quando você vota em cargos do Legislativo, que são os vereadores, deputados, senadores, você está votando nas pessoas que fazem as leis. Então, há leis, há projetos, há assuntos que são muito caros para nós que somos cristãos. Por exemplo, a questão de aborto, a questão do modelo de família, que está sendo muito discutido, o que é família. Né? Nós temos um modelo que é bíblico, que nós cremos, e estão propondo mudanças no modelo. Para ver essa mudança, o Legislativo tem que aprovar. Então, a gente tem que olhar realmente as propostas, o que esses candidatos ou essas candidatas estão olhando e propondo. A questão da legalização das drogas, né? A questão de drogas, exatamente, porque, por exemplo, você pega no Uruguai agora, o Mujica, que é o presidente do Uruguai, liberou as drogas, mas ninguém libera, a não ser que seja um regime autoritário, um presidente não libera sem a aprovação do Congresso. Então se fala hoje da Dilma, né? A Dilma fez isso. Gente, a Dilma não faz nada sem a aprovação do Congresso. Então, se você não pode mudar a Dilma, você pode até mudar se quiser, mas você pode... Se o Congresso for o mesmo. Exatamente. Então você tem que olhar para o Congresso. Né? E além de bancada evangélica, a gente tem que olhar uma bancada que defenda a moral cristã, os princípios cristãos. Porque às vezes a pessoa é evangélica como é que eu posso dizer, do curral eleitoral evangélico, mas olha para o próprio umbigo. Sim. Então vota questões só particulares. A gente tem que olhar os princípios da palavra, projetos com relação à moralidade, à ética, né? Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta aí? Alguém quer? Alguma dúvida? Quer, mas tá com vergonha, né? Alex, quer, mas tá com vergonha. A pergunta é a seguinte, com relação agora nas Copas, existe uma grande expectativa com relação às manifestações. Eu estou muito preocupado, assim, qual é o ponto de vista de vocês? O que vocês acham que vai acontecer? Porque nos estádios, cara, eu acho que o que menos vai ter são brasileiros, o que eu imagino, né? Que com o preço que estão os ingressos, com a gringada toda chegando aí, eu acho que vai ser um pouco complexo, assim. Então, quem não quer confusão, vai estar buscando as cidades que não estão sediando Copa, estão querendo ficar mais tranquilos. Quem estiver aqui não vai estar nos estádios, vai estar na rua. E isso aí pode virar um caos. O problema não é a manifestação, o problema são os imbecis que infiltraram a manifestação para fazer disso uma bagunça, né, velho? Os black blocs. Os idiotas mesmo. Porque o cara é muito babaca, faz uma coisa legal para se tornar uma coisa de vândalo. Qual a leitura de vocês? O que vocês acham que está para acontecer no nosso país aí durante esse período? É difícil falar, porque que nem 7 de setembro do ano passado, esperava-se que fosse a maior manifestação, principalmente aqui em Belo Horizonte, né? Esperava-se assim, um número de pessoas assim maciço na rua. Porém, foi a manifestação mais fraca, né? Praticamente nós não tivemos ninguém. Então é difícil exatamente por causa da questão do movimento Black Bloc, né? Quer dizer, o pessoal foi pra rua e o Black Bloc conseguiu tirar todo mundo da rua. Então a gente não sabe, porque ninguém quer estar engajado em violência. O pessoal quer estar engajado em uma luta que realmente vai fazer uma mudança, uma transformação. Então fica difícil assim você saber mensurar o que é que pode acontecer. E a gente está precisando de lideranças do bem. Como a Igreja na Rua, são lideranças do bem. São jovens, são pessoas que estão propondo a manifestação pacífica para colocar na rua. Isso que nós queremos moralidade, queremos justiça. O Black Bloc, ou mesmo que não faça parte desse grupamento, né, dessa organização, que é uma organização, é o pessoal que tampa a cara e que vai para destruir, as pessoas têm que começar a pensar o seguinte: se ele está depredando, está estragando, eu tenho que começar a denunciar. E entender, gente, que o agente de segurança, o policial, não é nosso inimigo. Porque começa esse discurso também, que é perigosíssimo, de você se antagonizar com a polícia. A polícia está ali para manter a ordem. Se você, por exemplo, pega aquela rede sub, fica na região norte, na Pampulha. Se você olha hoje as concessionárias, há uma delas, inclusive, fechou e continua fechada, né, por causa da depredação. Eu vejo hoje que todas estão recolocadas. Os pontos do do MOV, do BRT. Estão agora com blindex, né? Tudo bonito. Eu peço a Deus, sabe, que as pessoas de bem, as pessoas que querem o bem, que são maioria, não permitam que esses vândalos, ocorrendo manifestações, depredem o patrimônio público. Então, nós pagamos. Tem gente que paga. O Igreja na Rua, a gente está tentando se pautar em algumas ações que até o Antônio Carlos Costa, o pessoal da ONG Rio de Paz, lá do Rio, eles fazem, que são umas manifestações mais estratégicas, envolvendo mais um pouco a mídia, assim, coisas mais, não tanto assim de movimento de ir pra rua, mas algumas coisas assim, mais pontuais, que nem eles fizeram na praia de Copacabana, colocando cruzes. Então nós estamos pensando em alguma coisa nesse sentido para atrair mais a atenção da mídia e ter uma repercussão um pouco maior.